Boa tarde a todos. Todo mundo aí, espero que estejam bem, tranquilo. Todo mundo já tomou a segunda dose, se cuidando dos próximos. Bom, retomando aqui os nossos seminários, então, hoje a gente tem o prazer aqui de ter um grande colega nosso, de longa data, o Nelson Calegari Júnior. O Nelson, ele graduado em Física pela UFSCar, em São Carlos, fez mestrado e doutorado no IAG USP, e é professor já há bastante tempo da Unesp de Rio Claro. E colabora com a gente já há algum tempo. A gente ainda está para fazer algum paper junto, Nelson. Não começamos ainda, mas logo, logo sai. A gente já teve vários insights aí, uma hora dessa sai. Sim. Então, o Nelson vai falar para a gente hoje sobre satélites de Saturno, né? E a dinâmica dos satélites mais recentes descobertos. Então, por favor, Nelson, fique à vontade, pode apresentar e compartilhar a sua apresentação. Obrigado, viu, Otton? Antes de começar, quero agradecer o convite e parabenizar novamente essa iniciativa de vocês aí, que é muito legal mesmo. E gostei muito do convite e gosto muito do que vocês fazem. Deixa eu compartilhar a tela inteira, então, aqui. Obrigado. E vamos lá, porque tem bastante coisa. Vocês estão conseguindo ver? Sim, já está bom, já está aparecendo perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou falar, então, nesse seminário, sobre a dinâmica ressonante, né, de pequenas luzes de Saturno. Eu coloquei esse adjetivo Newly aqui, mas já não é mais tão novo, né? E esse seminário, esses Inner Saturn's Moons, eu vou falar, na verdade, do grupo, de um subgrupo, de um conjunto de 15 satélites, né? Que são muito pequenos, da ordem de alguns centenas de metros, que é o Adium, até Janus, que é o maior dessa turma, né? Tem os satélites que estão localizados na região dos Anéis, né? Que é esse grupo aqui, que inclusive o Adium é um deles que eu vou abordar. Um outro grupo, eu estou falando em termos de localização espacial, está localizado entre as órbitas de Mima e Encélados. Aqui tem dois deles que eu estou estudando, né? E tem também os troianos, né? De Tétis e Dione, que também estão fora desse seminário aqui. Então, é esses três caras que eu vou tratar. Então, esses satélites que eu vou falar, eles se localizam entre essas órbitas, né? Os demais estão aqui na região dos anéis, né? E o Adium aqui bem na borda do anel, aqui nesse anel G aqui, né? Ele está associado a um arco próximo a esse anel G nessa região, né? Então, sobre o que eu vou falar a respeito deles, né? Eu teria muita coisa a falar, né? De várias formas. E o escopo desse trabalho é dinâmica, né? Por quê? Porque as órbitas desses satélites, elas são altamente perturbadas, de todos eles, né? Mas tudo que eu falar vai ser específico desses três casos. De todos esses grupos, esses 15 que eu falei, são altamente perturbadas pelo campo gravitacional não central de Saturno, né? Devido principalmente ao componente J2 do campo. As suas frequências orbitais fundamentais, que a gente vai ver direito do que se trata isso, são dominadas pelo J2. Né? Mas, o que acontece é o seguinte, como eles estão, esses três satélites estão em ressonâncias de movimento médio com MIMOS, nós vamos mostrar que é um satélite bem maior, né? A gente vai mostrar que essas ressonâncias também, né, têm uma grande contribuição para
a dinâmica e o comportamento das frequências fundamentais desses sistemas, né? Em algum momento aqui eu chamei eu dou um adjetivo para esses estados ressonantes como exóticos, né? E aqui são os ângulos críticos, lambda é a longitude média, var-π é a longitude do pericentro e ômega é a longitude do nó ascendente, todos medidos em relação ao plano do Equador na época, né? Na época que seja lá que foi feito o artigo, né? Em geral é o J2000, né? Então eu tenho 11,10, eu tenho associado esses ângulos críticos. Isso aqui é uma revisão da literatura. Aqui eu tenho envolvendo antimimas, 15,14 metonimimas, 7,6 mimas anti, 6,7, aqui está invertido em relação ao que eu adotei, e outras ressonâncias com maior SP e Q relativo inteiros entre si, né? Então, eu chamo exótico porque elas diferenciam, por exemplo, a ressonância 2,1, né? Você tem uma razão de períodos igual a 2, né? A razão de semi-eixos é também diferente desses casos, por exemplo, de uma 11,10, né? Vocês veem aqui. Então, a gente vai se concentrar nesse conceito. Vocês olham aqui da ressonância, né? Os satélites, por exemplo, numa ressonância 2,1, o caso, por exemplo, de Enceladus e Dione, ambos partem aqui da linha do pericentro, né? E a cada 2 voltas do satélite interior, o externo completa uma volta e aí eles fecham aí, ó. As conjunções sempre repetem nessa direção. Isso ocorre da mesma forma com a 11,10, só que a gente vai ter que esperar, né, o interno dar 10 voltas, né, para repetirem as configurações originais, ou seja, que as configurações, que as conjunções, né, ou seja, as conjunções aqui nessa direção se repetem, né, a cada 10 ciclos da lua interna e 11 ciclos da externa, né? Então, esses sistemas que a gente vai estudar, né, eles têm algumas características especiais, como, por exemplo, a excentricidade orbital de Mimas, que é o perturbador, é cerca de 10 vezes maior que a dos pequenos corpos envolvidos, né? Então, essa aqui, a excentricidade de Mimas é dessa ordem. No caso da inclinação, essa fração é muito maior ainda, né? E as razões de movimento médio são próximos de 1, né? Então, é 1,1 para a ressonância 11,10, 1,07 para essa e 1,16 para essa, né? Outra característica é que esses estados de equilíbrio com Mimas ocorrem, essas ressonâncias com Mimas, elas ocorrem ao redor da longitude do pericentro do corpo perturbador, tá? Isso significa, né, que essa linha aqui, ó, né, que é a linha em que ocorrem as ressonâncias, ela está direcionada no pericentro do perturbador, na longitude do pericentro do perturbador, o que, em geral, né, em dinâmica asteroidal, é o perturbado que tem uma excentricidade maior, né, e com isso, né, a ressonância é definida, o centro da ressonância é definido em direção do pericentro do apocentro do perturbado, né? Essa é uma diferença importante, né, que a gente vai explorar ela em mais detalhes, bem mais detalhes. Isso aqui não é meramente uma curiosidade, né? E por essa razão aqui que eu falei de massa, né, em relação ao tamanho, Mimas tem 200 quilômetros, como eu falei aqui, né, anteriormente, esses problemas ressonantes, eles podem ser estudados no domínio do problema restrito de 3 corpos, como mostrou, foi mostrado recentemente nesse trabalho aqui. Então, resumindo, a gente vai estudar as propriedades gerais dessas 3 ressonâncias, envolvendo esses satélites com Mimas. A gente vai estudar isso como que? Qual que é a nossa novidade aqui, né? Diferente de trabalhos anteriores semi-analíticos ou numéricos, né? A gente vai fazer um trabalho numérico, sim, né? Mas estudar as ressonâncias em específico
utilizando técnicas de dinâmica não linear, né? Ou seja, estudando profundamente o espaço de fase com esse sistema de equações, ora, também estudados por outros trabalhos, mas, né? E a diferença também que a gente vai olhar com lupa o domínio da frequência, né, do espaço de fase desses satélites, né? Então, isso já está dito aqui, né? Ou seja, as frequências a gente vai analisar com muita calma. E, por fim, eu vou tentar explicar um problema que ainda está aberto, que é sobre ou fazer uma revisão, um olhar diferenciado sobre as órbitas osculadoras publicadas desses satélites nos sites, como, por exemplo, o Horizon, todo mundo que é da área de dinâmica espacial conhece. Então, essa é a introdução, eu vou falar sobre ANT, METONE e AGE, e depois eu vou concluir, tá? É um objetivo meio ousado aqui, né? Mas eu acho que eu vou conseguir explicar os principais pontos que envolvem essas ressonâncias, né? Aqui uma galeria de imagem e algumas referências-chave para quem se interessar pelo assunto, né? Então, aqui imagens do artigo do Cooper e colaboradores, uma primeira imagem do ANT aqui do ANT do METONE, aqui o ANT, que é uma pedra de 0,5 quilômetro, né? Um pouco maior estimativa do que AGE, METONE já um pouco maior, tem imagens mais visíveis, né? Então, isso aqui está reportado no Redman, aqui no primeiro artigo do Thomas e colaboradores sobre a física da superfície desses objetos, e aqui a imagem mais clara que tem do AGE, do artigo do Redman em 2010, inserido aqui no arco do anel G, né? Sobre esses arcos de anéis que envolvem AGE, METONE e ANT, a gente publicou um artigo recente em que a gente faz um estudo da dinâmica desses anéis, né? Em particular a dinâmica ressonante, né? Então, vamos começar com o ANT. O ANT ele foi descoberto em 2007, que foi publicado aqui na circular da IAU, né? E lá foi dada a primeira dica da ressonância 1110, né? Detalhes da efemérides, cálculos, determinação orbital dos parâmetros foram feitos meses depois pelo Cooper, né? E depois do trabalho a gente chama do trabalho do Cooper, tem alguns trabalhos sobre a dinâmica do espaço de fase, sobre ressonância, né, em 2014, mais recentemente em 2017. A órbita de ANT. Vamos ver quais são as características orbitais de ANT principais. Começando pelo pegando os dados do Horizon, pela sua ressonância, que eu estou falando tanto. Que significa qual a caracterização da ressonância em ANT. Então, se você pega os dados do Horizon e monta esse ângulo aqui, ó, φ1 igual a 11 lambda do ANT, menos 10 lambda do MIMAS, menos o VARP MIMAS, esse ângulo libra em torno de 0, com uma amplitude muito alta, tá? E se você coloca também dessa base de dados o semi-eixo maior, osculador, que é tudo osculador, né? Que são os elementos clássicos. Você vê que essa ressonância induz uma variação aqui, né? De dezenas de quilômetros, né? E que constitui uma frequência fundamental aqui do sistema, o período que as unidades são sempre dias, exceto se indicado ao contrário, né? Se eu faço agora, ao invés de pegar os dados do Horizon, que são limitados, né, por centenas de anos, e faço uma simulação numérica com datas com os valores de uma data inicial, que foi escolhido essa, mas poderia ser qualquer outra dentro do domínio, o que eu vejo é que se eu faço um espectro, analiso o espectro, aqui eu faço o espectro de Fourier, né, a partir de uma análise de FFT, né, Fast Fourier Transform, né, é muito precisa e rápida. Aí eu vejo o pico, esse pico aqui, ó, né, bem determinado na variável do semi-eixo maior, né, eu vejo no curto período aqui, próximo da origem, porque eu sempre uso período em função, amplitude em função do período, né? Então, essa amplitude aqui está em raio de Saturno, se eu converter,
vai dar isso aqui, né? Essas dezenas de quilômetros que eu falei. E para, no curto período, uma série de picos, e aqui o período orbital diante, né? E aqui, no caso, se eu olho para a excentricidade osciladora, o que eu vejo? Eu vejo no intervalo aqui entre 0 e 2000, então eu tenho aqui o pico ressonante da ordem de 350 dias, aproximadamente. Muito bem determinado, né? E aqui, no caso da excentricidade, eu vejo um pico dominante, que é associado a essa frequência fundamental, que é a diferença relativa da taxa de variação do pericentro diante com o MIMAS. Então, eu vou chamar de delta VARPI o movimento relativo dos dois pericentros, né? Induzidos pelo J2. E aqui no IDFER, aqui está, por exemplo, o pico da ressonância, né? Que é chamada de ressonância de corrotação, né? Uma razão que eu vou explicar. E aqui, H1, H2 e H3, nada mais são que harmônicos, né? Combinação lineares desse cara com esse cara aqui, tá? O que eu vou fazer com esse... E aqui, esse pico no curto período tem um pico grande aqui, o maior de todos, né? Que é associado a um termo do J2, que eu vou explicar mais para frente, né? O que eu vou fazer com esses espectros complicados? Eu vou trabalhar não só identificando as frequências, isso eu posso fazer, né? Pegando o arquivo, mas eu vou contar, fazer uma análise mais pormenorizada. Eu vou pegar, dado o espectro item 1, eu vou pegar aqui, eu vou marcar os pontos que estão em vermelho, os picos. Um pico que constitui, né? É um pico mesmo, né? Dá para determinar numericamente, né? Eu não vou pegar o que está intermediário aqui, vou pegar o pico. E aí eu vou pegar uma porcentagem do maior pico, que é esse cara que está aqui, ó, que tá o mouse está mostrando. E vou trabalhar com porcentagens, número de picos que estão acima de uma porcentagem desse pico maior aqui, né? E depois, além disso, que eu vou pegar, por exemplo, vai ter 50, 100 picos com amplitudes maiores, aí com isso eu elimino esses picos aqui, né, que são de alta frequência. E, além do mais, eu não vou considerar eles, né, não só na contagem, mas também eu vou remover, né, esses picos aqui na hora de eu mostrar eles, né, porque, em geral, esses curtos períodos, aqui está short, mas é short período, né? Eu vou mostrar que esses picos eles não têm significância dinâmica, né, de alto período, né, de curto período, perdão, significância dinâmica para as ressonâncias em questões. Eu tenho que eliminar eles, né? E isso é feito em geral de forma arbitrária, conhecendo-se o sistema, tá? Então, se eu fizer, por exemplo, esse caso aqui, ó, eu vejo um periodograma aqui a distância de Saturno, média, né, que é o semi-eixo. E vejo aqui, aqui nesse eixo Y é o período, né? Os períodos associados. Então, por exemplo, esse período aqui é um período significante. Esse é significante, porque se eu adotar 5% do maior pico, eu pego essa galera toda aqui. Então, eu marco o período para aquela condição inicial. Então, para aquela condição inicial, que é aquele semi-eixo maior, eu determino uma gama de períodos importantes, né? Relevantes. Né? E o que acontece? Esse periodograma, todos os outros elementos orbitais iniciais são os mesmos. Então, a excentricidade é a mesma para todas as... Então, eu troco o espectro aqui, ó, só troco o semi-eixo maior. A excentricidade inicial é a mesma e os outros satélites também começam na mesma data. Então, com isso, eu consigo mapear de forma unidimensional o espaço de fase. E eu vejo aqui nessa região que tem alguma coisa. Hora que eu olho para essa linha praticamente isolada, eu vejo que esse período, né, ele varia um pouco, mas ele está centrado na ordem de 350 dias. Tá? Então, essa linha é a linha da corrotação. Ou seja, nesse intervalo de semi-eixo maior, o ângulo crítico para esses semi-eixos maiores aqui, para esses satélites testes, né, o real está aqui dentro, né, o valor real dele para uma certa data, para qualquer data que você pegar, ele vai estar aqui. E essa linha ela é separada por grandes muralhas aqui, ó, de regiões instáveis. A gente mostra que elas são instáveis
olhando a órbita, calculando a órbita aqui dentro. Isso é para o espectro do semi-eixo maior. Para o espectro da excentricidade, aquelas linhas que eu vi aqui, esses picos e esses harmônicos, aparecem todos aqui, ó. Então, aqui é a ressonância, aqui é o delta varπ, é a variação secular. Note que a variação secular do delta varπ, ela passa aqui, ó, pela zona caótica, né? E continua para semi-eixos maiores, o que não acontece com a ressonância, que ela só tem o seu limite a sua definição, o seu domínio aqui dentro dessa região da ressonância. Essas frequências do delta varπ, e também tem o do delta ômega, que eu vou falar mais para frente aqui, que é a longitude do nó ascendente relativa, né? Ela é dada, a teoria disso, linear, é dada no livro do Murray, na seção 7.7, onde você tem a teoria secular, que a gente estuda nos cursos básicos de dinâmica. Então, está aqui, ó, o delta varπ, aqui o delta nodo, e aqui as constantes que aparecem na teoria secular com J2, inclui, ó, J2, J4, e aqui os termos dos coeficientes de Laplace, que envolvem a perturbação secular mútua. Então, esses termos aqui eu chamo, ó, P delta varπ, eu chamo de... Cadê meu mouse que sumiu? Eu chamo de termos mutual secular long term, porque esses cossenos aqui são chamados de long term. Esses excentricidade ao quadrado, I ao quadrado, são seculares. Mas o J2 também induz variações, não nas excentricidades e nas inclinações, mas sim no pericentro e no nodo. Né? Então, os pericentros e os nodos são individualmente afetados, tanto pelas perturbações seculares mútuas, quanto devido ao J2. Tá? Então, essa primeira parte foi de determinação do escopo, né? Da órbita atual, a região em torno da configuração atual do satélite, né? Podemos dizer assim, né? A gente está variando dezenas de quilômetros, mas com um determinado fim, né? O pessoal que trabalha com astrometria, com determinação orbital, essa variação é totalmente descabida, né? A barra de erro é bem menor. Então, a gente está fazendo isso com um determinado propósito, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou estender essa análise aqui, ó. Eu vou tentar ver essa análise aumentando aqui. Aqui eu tenho uma dimensão. Estou mostrando os períodos associados às trajetórias no espectro que são significativos, né? Aqui é 5%. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, aumentando uma dimensão, colocando a excentricidade osciladora, né? Com isso, o que eu tenho? Eu tenho aqui, eu uso aquele número espectral, o número de picos, né? Esses pontos vermelhos aqui, ó. Nos IPS eu mostro os períodos, agora eu mostro só o número de picos. E o número de picos eu saturo em 100, né? Senão fica... se eu pegar uma trajetória com um número de picos muito grande, eu não consigo ver nada, né? Então, eu saturo em 100, né? Mas também são escolhas arbitrárias que devem ser feitas analisando cada sistema. Isso demora, é o que mais demora para fazer, né? Para você ter certeza dessa análise, né? Essa metodologia realmente ela é muito cansativa, mas é toda ação, né? E o que a gente vê quando a gente aumenta uma dimensão? Essa estrelinha aqui é o anti, essa aqui é a trajetória que ele faz no plano osculador, né? E essa região toda aqui, ó, tirando as partes pretas que adentram da região branca, toda essa parte aqui, ó, o ângulo da corrotação Libra, em torno de zero, que nem eu mostrei no começo, muito parecido, né? E aqui, usando o espectro dos semi-eixos, aqui são milhares de condições iniciais que eu integrei, e aqui, analisando das mesmas integrações, a excentricidade orbital. Tá? O que eu vejo é que para excentricidades nessa faixa, eu tenho uma região branca, onde o ângulo Libra definido de forma muito clara a chamada zona de corrotação, né?
Agora, quando eu estendo essas linhas verdes, no momento eu não vou explicar, porque eu uso no artigo isso, tá? Eu vou pedir desculpas, mas são casos especiais aqui que eu faço cortes. E aqui, para as intensidades mais altas, eu acho outra região onde não é mais esse ângulo, aquele ângulo que eu defini como 11 lambda A, menos 10 lambda mimas, menos varπ de mimas. Lembra que eu falei no começo? O ângulo da corrotação é definido no pericentro do perturbador, né? Agora, nessa região, quem libra é uma região complexa aqui, ó, né? Ela é definida, esse ângulo libra em relação ao pericentro da partícula, no caso, a partícula teste, né? Isso aparece tanto aqui quanto aqui. Se eu pegar diversas órbitas individuais particulares aqui, ó, onde a magenta aqui, lilás, né? É a Lindblad, e azul é corrotação e vermelho é caos. Se eu fizer isso, eu vou ver aqui, ó. Lindblad é o nome que se dá a esse tipo de ressonância no sistema de Saturno, com J2 ou de Netuno, que também tem, né? E que o centro de libração está em torno do pericentro da partícula, tá? É dado de nome de Lindblad, né? E quando o centro está no perturbador, eu tenho a corrotação, né? Então eu vejo claramente, então, aqui, ó, o φ1 librando e o φ2 circulando. Aqui na zona caótica, provavelmente caótica, né? Porque isso tem que ser medido com um estimador, tipo Megno, expoente de Lyapunov. Às vezes a órbita pode ser puramente irregular. Eu não vejo ninguém librando, não acontece nada aqui. Só alguma coisa episódica. Agora, aqui nas regiões de magenta, ó, o φ2, ele libra, o φ2 libra, enquanto o φ1 circula, né? E etc. e tal, definindo muito bem as duas ressonâncias. Note que é importante notar aqui, ó, o intervalo de semi-eixo é aproximadamente o mesmo da Lindblad e da corretação, ou seja, eles estão centrados na mesma região de semi-eixo. Um fato interessante que ocorre só com ANT é que nessa região a órbita do satélite 01 aqui, ó, eu coloquei bem aqui em cima para pegar um exemplo bom, mas aqui em 007 já corre. As órbitas se cruzam, né? E aqui vocês estão vendo aqui, ó, o centro da Lindblad está em 180 graus, ao invés de 0, que é a corrotação. E esse 180 graus está aqui, ó, é o apocentro, né, da partícula. Então dá um mecanismo de proteção, né, pelo menos temporário, né? Mas a gente fez testes e depois de um determinado tempo as órbitas aparentemente estáveis podem se tornar instáveis. Você vê que aqui ela tem uma região, né, de forte close approach, né, aproximação. Lembrando que a órbita de Mimas é inclinada, então a órbita do ANT é praticamente plana, tem que considerar o caso do plano orbital, da mesma forma que ocorre, por exemplo, com Plutão e Netuno. É o mesmo problema, né, entre aspas, né. Muito bem, gente. Agora, uma terceira característica, então eu falei da órbita, do seu entorno, da ressonância, 11 e 10, e agora eu vou falar de um problema que ocorre também, que é a órbita no curto período, né, que a gente estudou aqui no nosso trabalho do ano passado. Se a gente pegar o dado do Horizon e plotar, que está em preto, o pericentro do ANT, a gente vai ver um borrão marcado, o preto aqui, marcado por faixas mais escuras. E o delta varπ, que é aquela frequência fundamental associada à perturbação secular mútua, ela mútua de Mimas, e secular de Mimas e de J2. Então, se eu olhar esse ângulo, eu também vou ver a mesma coisa, né? Lógico que com períodos diferentes aqui, porque esse aqui é o período longo período do varπ, devido ao J2, principalmente, e aqui envolve a perturbação mútua,
que é a teoria secular, né? Então, aqui é da ordem de 1.800 dias, né? E aqui é bem mais rápido, né? Da ordem de 180 dias, né? Aqui é 1.800, aqui é 180, tá? E se eu olhar a excentricidade orbital, eu vejo, eu consigo fazer vejo não, faço aqueles espectros e identifico o período secular longo termo e o período ressonante aqui muito bem, tá? O problema muito bem, é que a primeira vez que você se depara com isso, você acha que tem alguma coisa errada, né? Porque, né, se você estuda mínimas, Encélados e as outras luas, né, mais distantes, você não vê isso, né? Você vê essa variação da excentricidade de curto período grande para todos eles, até para Encélados. Mas você não vê esse borrão aqui. Esse borrão ocorre, ele é conhecido, né? Nelson, 15 minutos, tá? Não, eu não vou ter tempo de falar nada. Eu vou ter que estourar o tempo. Não, fica à vontade, manda aí. Obrigado, Otto. Embora o meu aqui deu 27 minutos e meio. Esse fenômeno ocorre pelo seguinte: vamos supor uma órbita geométrica, uma órbita circular. Essa é uma hipótese, simplesmente uma hipótese, tá? A órbita não precisa ser circular, tá? Vamos supor que ela seja circular. Isso é só para simplificar as contas. Isso aqui tem no artigo do Greenberg, Richard Greenberg, de 1981, tá? E para simplificar, eu vou chamar do efeito Rick, Richard Greenberg, né? É uma homenagem a esse professor aqui. Então, qual que é o efeito Rick? Que ele determina aqui, ó. Na órbita osciladora, né, a órbita osciladora precessiona com a razão do movimento médio, N. É exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. O pericentro gira de forma maluca. Eu podia ter feito essa figura invertida, rotacionada, a cada período daria um epiciclo de um período orbital, né? Isso é visto, por exemplo, aqui, ó. Pega o pericentro, esse é o período orbital, 1, alguma coisa dias do antes. Esse aqui em amarelo é uma simulação numérica, né, onde eu tenho o meu só o J2, nem MIMAS está incluído. Então, simplesmente é o J2 que induz esse pericentro a fazer esse movimento, né? E por causa dessa aceleração que essa órbita ganha devido ao J2, está o termo dele aqui, ó, né? A órbita osciladora, né, a órbita acelerada aqui, ó, ela ganha um semi-eixo maior, que é esse aqui, ó, A0, maior que o semi-eixo da órbita, eu esqueci de terminar o centro, que é daqui até aqui, ó, que é aquela inicialmente circular que eu falei, mas que não precisa ser. Então, tem um ΔA aqui, tá? Então, o pericentro acelera e o semi-eixo é maior. E a excentricidade, ele também ganha uma excentricidade, claro, porque aqui a órbita saiu aqui. Se esse aqui é um pericentro, isso aqui vai ser um apocentro em relação aqui a Saturno. Então, nesse artigo é facinho de calcular. O semi-eixo oscilador é sempre maior que o geométrico, por essa fração, e a excentricidade também é sempre diferente de zero, no caso, insisto, de uma órbita circular. Esse ganho ΔA aqui é visto, então, aqui. A gente tem, no Horizon, esse valor de referência aqui, e isso aqui que está em verde, eu vou explicar agora, né, que são os elementos chamados elementos geométricos, né? Veja que os elementos geométricos, eles podem ser calculados, tem uma rotina que é muito útil, muito importante, que se usa para calcular os elementos geométricos, né? E que a gente permite calcular todos os ângulos, né? Então, aquele efeito que eu chamo do efeito Rick, a aceleração, ela é suprimida aqui, né? Ela é ajustada de maneira consistente, né? A excentricidade, então, mantém as frequências fundamentais, ressonante, o longo período aqui, ó, tá tudo certo. E a variação
vista aqui, oriundo dessa escolha de elementos osculadores, perdão, ela não mais está presente, tá? E importante também notar que essa discussão, essa aceleração, porque é uma aceleração que se tem, ó. Você calcula aqui pela aceleração centrípeta, V2 sobre R, onde V esse cara aqui dá essa fórmula aqui. É uma aceleração mesmo, é um impulso que o satélite tem a cada instante da sua órbita, é osculador a cada instante, né? Isso só vale para as intensidades abaixo desse valor. Acima, esse problema com o pericentro, ele deixa de ocorrer, perdão. Né? Acima, isso aqui não acontece mais. Né? Tá. E uma consequência importante que eu quero falar, que o Otto vai deixar estourar o tempo hoje, né? É que como esse pericentro ele gira, o osculador ele gira muito rápido, a anomalia média fica mal definida, ela oscila, ó, em torno de um valor, claro, porque ela é medida a partir ela é uma quantidade de curto período, medida a partir de um ponto de referência, que é o pericentro que está oscilando, então, que está circulando rápido, então ela vai oscilar. Mas isso pode ser evitado lá nos elementos osculadores utilizando a longitude média. A longitude média não dá problema. Vocês podem ver aqui a longitude média o horizontal em preto, em amarelo da simulação, e o pontinho verde com algum esforço, vocês conseguem ver, é o do geométrico calculado a partir da correção do efeito Rick. Né? Então, vocês veem que a longitude, ó, ela circula sem nenhum problema, ao contrário da anomalia média, que não é bem definida, não faz nenhum sentido físico, e isso fere todas as leis do problema de dois corpos, né? Pelas variáveis, angulação, etc. E tal. Conclusão 1. Anti está na ressonância 11,10, né? Essa é a comparação da corrotação calculada com a correção do campo e sem a correção do campo nos elementos osculadores, assim que eu prefiro chamar, né? Isso ocorre independente, esse acordo ocorre de maneira independente do sistema que eu utilizo, porque o centro da ressonância está centrado no pericentro de Mimas e não da partícula. Essa sim é afetada pelo efeito Rick. Né? E aqui as longitudes não são afetadas, aqui falta o 10, aqui está errado, tá? Apaga 10, as longitudes não são afetadas e a longitude, etc. A Lindblad, ela está definida para excentricidade maiores que 0,025, na mesma faixa de semi-eixo. Ela é temporariamente estável, como a gente pode ver aqui nesse trabalho nosso, onde a gente estende o tempo de validade das simulações para bem mais aqui é da ordem de 170, 256 anos, né? E porque eu trabalho com análise de frequência, mas que isso eu só estou conseguindo fazer agora que eu tenho máquinas mais potentes, né? E na parte do J2, que eu tenho a nossa redefinição de órbita osculadora, né? Eu faço questão de frisar, né? O VARP, o pericentro da partícula, ela é uma quantidade útil, mas no período de longo período, no curto período de tempo, né? Bem curto período, né? O pericentro não tem significado físico, né? É aquela flutuação de um dia, né? E a gente pode usar os elementos osculadores desde que a gente saiba que a gente utilize as longitudes médias no lugar das anomalias médias e filtra, né? Ou simplesmente ignora as flutuações de curto período, né? Do VARP da partícula, de curto período. O resto está muito bem determinado, como está aqui, ó, né? Aparece lá nas frequências que eu mostrei anteriormente. Está tudo certo, né? E basicamente é isso, né? Aqui, quando a gente trabalha com os mapas dinâmicos,
E com análise espectral, basta a gente pular, cortar, fazer um filtro no espaço do domínio. Esse é o nome correto. E tirar, é simplesmente não considerar na contagem do... Né? Vou tentar falar rapidamente sobre os últimos resultados aqui de uma outra ressonância 1514. Esse satélite, o Metona, ele foi descoberto em 2004, né? Ele praticamente foi uma das primeiras descobertas da Cassini, muito interessante isso. E nesse artigo também muito importante, né, para esse tipo de estudo, foi colocado que esse ângulo crítico librava em torno do perímetro do Metona. Logo em seguida, né, isso, aqui assim. Da mesma forma que esses trabalhos são orientados na parte de observacional, né, determinação orbital, trabalhos bem densos, né, é onde eles colocam as primeiras informações sobre a dinâmica ressonante. O Jacobson também, colaboradores mostram a influência dessa ressonância. Em Redman, acontece o seguinte, além da Lindblad, ele mostra pela primeira vez a libração da corrotação, né? Então, o que eu resolvi fazer? Falei, vamos pegar todos os ângulos de ordem até ordem 4, né? São 14 ângulos associados a seleções, vamos olhar um por um, vai. E o que a gente vê? Osculador está aqui, geométrico está aqui, de toda essa galera aqui, ó, né? Esses 4 libram, não só 2, mas 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Tá? Ou seja, se eu olhar, a corrotação é esperado, libra tanto no osculador como no geométrico. Esses outros aqui, ó, só libram quando eu faço aquela transformação da órbita que eu expliquei anteriormente. E quando eu olho só com um pouquinho mais de detalhe, eu vejo uma modulação aqui, ó, vamos usar esse termo, né, para entender, com 2 frequências, ó. Uma frequência, que é a frequência de longo período, e a de mais curto período associado, menor período, que é da ressonância, que é a corrotação. Tá? Aí a gente vai tentar entender como que pode 4 ângulos associados à mesma ressonância librar. E a gente faz isso analisando aqueles ângulos, tá? E o ângulo φ1. Porque o ângulo φ1 eu vou tomar como sendo o quê? Ele aparece no espectro, né? Eu estou em lugar errado, está aqui o espectro do semi-eixo, desse densidade, está aqui, ó. Tá? Na ordem de 500 e poucos dias, a ressonância está aqui, né? Na órbita atual de Metona, e aqui o delta Varp também, segundo a teoria circular, da ordem de 2.000 e poucos agora dias. Então, analisando esses ângulos, o que eu faço? Eu vejo, então, aqui o delta Varp com aquele borrão, aqui ele, entre aspas, filtrado, né, ajustado, né, da aceleração do campo, eu tenho, então, o delta Varp está oscilando em torno de 0. Isso não ocorreu com o ante. E o delta nodo está tudo jóia aqui, né? Os períodos do delta nodo e do delta Varp são muito parecidos, né? Mas o delta nodo está circulando. Aqui as variáveis correspondentes relacionadas a delta Varp, a excentricidade e a inclinação, tá? E aqui, como eu falei, harmônicos, aqui eu determino os valores do período da ressonância, dos harmônicos, tem até um período longo aqui, ó, 4,2, associado à ressonância mimastetes, que atua no sistema, dá para ver ela aqui, ó, se você estende, né, é uma componente que a gente viu, mas esses ângulos aqui, ó, o que acontece? Esses ângulos aqui requerem explicação, e se a gente tem em mãos que o delta Varp está oscilando em torno de 0, eu vejo que e as frequências dele está tudo bem determinado aqui, ó, né? Todas elas aqui, a corrotação. Eu vejo que se eu reescrevo, chamo de alfa essa razão sinódica, reescrevo φ1 e φ1 alfa menos
Isso, corrotação, Φ2 é esse cara aqui. Eu somo e subtraio o VARP da Mimas, e aqui aparece o delta VARP, então o Φ2 é o Φ1 menos delta VARP. Como esse cara libra, esse cara oscila, o resultado aqui, Φ2 vai oscilar em torno de zero. O Φ3 é a mesma coisa, tá? Basta que eu rearranje aqui, ó, basta que eu abra aqui, eu jogo um desse cara para cá, e um desse cara para cá, fica Φ1 mais delta VARP. Aqui era menos, aqui era mais. Um somou, outro diminuiu. E para o Φ4, uma continha um pouco maior, aparece um fator 2 aqui. Né? Então, eu estou falando Φ, mas é Psi, né? Desculpa a nossa falha, viu, pessoal? É o Psi, é a pressa. Então, é isso que eu tenho. Devido aos estados quase estacionários, do delta VARP e do Psi, eu tenho os estados quase estacionários, a amplitude alta, né, de toda essa turma aqui. Nota que o delta nodo não é envolvido em nenhuma desses ângulos aqui. Né? Por isso que ocorre. Agora a questão é, por que ocorre? Por que o delta VARP oscila aqui e não oscila lá no outro caso? Porque existe uma componente forçada na excentricidade metônia. Ela é muito pequena. Né? Ela é muito pequena. É 0,8 centésimos. Né? Mas se eu plotar aqui no plano E, seno de delta VARP, cosseno de delta VARP, é aquele mesmo plano que a gente estuda no livro do Murray, né? Para ver o forçamento da órbita. Eu tenho, então, que a órbita, aqui, ó, a geométrica, ela tá, se eu fizesse a órbita osciladora, ela ia borrar tudo aqui, mas numa componente espectral eu veria esse forçamento da mesma forma. Então, ele fica aqui, ó, ele não sai daqui. Tá? E para a inclinação, ó, aqui é a origem, né? Para a inclinação quase, né? O forçamento ocorre, mas o delta nodo, aqui já é o delta nodo, ele circula. Se eu pegar a teoria secular de Laplace-Lagrange e fizer o gráfico aqui, ó, eu não vejo acordo disso com isso. Né? Eu vejo um desacordo. Tá? Entre a dinâmica ressonante e a dinâmica... Só em período que eu tenho um acordo aqui. Né? Eu consigo ver a componente em período, mas não vejo a componente forçada nem nessa amplitude. Tem um erro aqui muito grande. Então, o que será que está acontecendo? Eu acho que o que está acontecendo aqui é um termo forçado devido à ressonância. 15 para 14. Então, isso é conhecido em outros sistemas, por exemplo, em células de Dione, Titã e Pério, e assim vai. Então, vamos tirar esse metônio da ressonância e vamos gerar essa órbita azul. Né? Quando eu faço isso, eu vejo o acordo melhor aqui dessa órbita, né? Ou seja, ela é centrada aqui com a teoria secular, né? Aqui a preta, ela é análoga a essa cor de rosa aqui, né? Que a preta e a cor de rosa, elas são seculares, né? E então eu tenho uma evidência de que esse termo é causado pela ressonância. Se eu pego agora simplesmente e ploto o VARP em função do tempo, né? Aqui o magenta é sem mimas e os outros é com mimas, tá? E esses pontinhos é uma simulação, o verde é o geométrico com 7 satélites, e aqui é só com mimas, J2, J4 e o satélite teste. Então, realmente essa diferença é dada, de 65 dias é dada, isso ocorre, né, um erro, né, entre os dois pericentros. Né. O espaço de fase, esse resultado aqui, ele é interessante, quer dizer, aqui o espectro da trajetória, o espectro dos pericentros de Mimas e Metone, mostra que eles são realmente, eles estão sincronizados, né? E que a ressonância causa esse forçamento. Esse esse resultado aqui, ele mostra, por exemplo, tem alguns trabalhos que a gente vê, consegue entender por que dá
em alguns trabalhos que o período do VARP de Mettoni são diferentes entre si. É porque a órbita não está dentro da ressonância. Se elas ficam todas em ressonância, esse sincronismo aparece, né? Isso é a inspeção aqui é a corrotação do Mettoni. Esse é o domínio dele, né? E, diferentemente do caso do ANT, em altas excentricidades, não aparece a região em que o Lindblad inibir, né? Então, como conclusão, como eu estourei um pouco o tempo, eu vou adiantar aquilo que eu já falei. Existe uma excentricidade forçada, né? Que faz com que o centro o centro que o delta VARP oscila em torno de um centro, né, no primeiro quadrante, né, e esses são os resultados principais. Essa aqui é a zona de corrotação, né. As fronteiras aqui das zonas de corrotação, ó, elas são sempre caóticas, né? A gente viu isso lá no ANT. Isso é um ponto interessante que eu quero tocar aqui, mostrando para a Adrian, né? Otto, no meu relógio dá 47 minutos, hein? Né? E para a Adrian, os resultados preliminares nossos batem com os que estão no artigo do Redman, igualzinho, né? O Redman não trabalha com órbitas osciladores, ele trabalha com um tipo de elemento que é parecido com os elementos geométricos, né? Tem toda uma história sobre isso aí, mas agora não dá tempo de explicar, né? Mas é também com a órbita, né, ajustada. E aqui o delta VARP, ele tenta oscilar, mas ele circula, né? O Lindblad, então, que eu chamo aqui de sigma, ele tem esse comportamento, né, alternando entre oscilações episódicas e circulação. E a corrotação aqui está bonitona, sem nenhum problema. Agora, o delta nodo é curioso do Adrian. Vocês olhem aqui, ó, depois de 26 mil anos aproximadamente, 26, 27, 28 mil anos, ele dá uma oscilada. A gente tem que diferenciar librado e oscilar, porque aqui está librando, que é uma ressonância, é um estado de captura, né? Isso, quando ocorre, é uma oscilação temporária, né? Mas tem que explicar, né? E eu ainda não expliquei, tá? A gente está trabalhando nisso. Olhando para os mapas dinâmicos de Adrian, isso aqui é novidade, viu, pessoal? Isso aqui eu mostro em primeira mão aqui para vocês. A gente vê a zona da corrotação, né? Essa chaminha aqui, com dois olhos aqui, né? Duas regiões brancas, que são ressonâncias secundárias, né? Estamos em investigação, mas tudo leva a crer. E tem uma faixa de estrutura aqui embaixo também, quem está investigando, que está relacionada com esse problema aqui na inclinação, tá? Tanto é que quando eu mostro o mapa dinâmico, quando eu uso a inclinação, ela aparece aqui, e quando eu uso o mapa dinâmico com as variáveis de semi-eixo maior excentricidade, ela não aparece. Esse aqui é o eixo. Aqui é um detalhe, né, da inclinação do Adrian. Bom, então, como conclusão é isso, tá? Quer dizer, o Adrian atualmente é perturbada pela zona de corrotação, né? Suas fronteiras são caóticas aqui, da mesma forma, né? Mas aqui, como eu falei, a gente tem domínios de ressonâncias secundárias, né? E envolvendo, né, combinações dos ambos. E há uma provável componente forçada de inclinação. Aqui a gente vai ter que se dedicar um pouco mais, porque os ângulos são muito pequenos, as excentricidades são muito pequenas, de Adrian é a menor de todas, e vai lá embaixo, bate no zero, e aí tem a questão do plano, né? É uma questão que a gente está investigando, tá? Então, como conclusão, pessoal, né, o que eu tenho aqui, então, que os primeiros trabalhos sobre essas ressonâncias foram publicados nesses trabalhos no final dos anos 2000, né? Muitos que trabalham na área já
conhece esses trabalhos muito importantes. Esses trabalhos iniciais, altamente centrados em observações e determinação orbital precisa, inspiraram trabalhos de dinâmica, né, e de análise de estabilidade dinâmica, como esse foi o último trabalho que eu encontrei, né, estabilidade dessas partículas, etc., né, e no nosso trabalho, no nosso projeto, a gente está fazendo a parte também, completando as análises, fazendo análise da dinâmica ressonante, né, tendo em vista a teoria clássica, né, e entendendo aí essa metodologia, né. Então, como contribuição, a gente vê, então, que aqui a corrotação, ela libra, o ângulo libra em torno do percento do Mimas, é uma visão clássica aqui, né, da 11,10, a 15,14, a gente fala, pode dois ou três ângulos librar não, oscilar. Um ângulo libra, os outros oscilam. Sim, porque se eu olho aqui, ó, se eu tenho aqui o Mimas e aqui uma partícula, né? E eu tenho aqui a corrotação, pericentro de Mimas e as conjunções ocorrendo aqui. Faço o mesmo no caso da Lindblad. Tenho aqui, né? Para que ocorram as duas, entre aspas, basta que eu tenha que essas configurações sejam alinhadas, né? Que é o alinhamento do ΔVarπ igual a zero, né? Esse, então, é o achado aqui no caso do sistema Metone e Minas. Tá bom? E é isso, pessoal. Tá? Desculpa pelo atraso aqui. Aqui é mais do mesmo, né? As ressonâncias todas, o domínio delas são bem estáveis, os ângulos críticos libram em torno de zero, as suas separatrizes são caóticas, né? Dentro daquele volume do espaço de fase. Se a gente entender essas ressonâncias do ponto de vista, né, de uma teoria de perturbação, que ainda não foi feito, a gente pode entender o pêndulo, né, perturbado, e a gente lembra daquela separatriz caótica, e assim vai. Bom, então, muito obrigado, pessoal. E desculpa aí o atraso mais uma vez, né, mas eu realmente, né, no meu relógio está 53 minutos e 44 segundos. Obrigado. Excelente, Nelson, excelente. Tá ótimo, Nelson, não se preocupe, não, acho que está dentro. Alguns Não, eu acho que mais rápidos está dentro, acho que foi ótimo. Eu nunca falei tão rápido na vida, porque eu falei dessa vez eu tenho que falar rápido, porque senão não vai dar certo esse negócio aqui. Então, por isso que eu estou contente. Geralmente você avança um pouco. Hoje Um você pouco? foi perfeito. Então, hoje você foi perfeito. Acho que está muito bom. A gente aprende, né, a respeitar o tempo, mas é que eu pus muita transparência mesmo. Não, né? mas foi bom. E meu filho ficava enchendo o saco, né? Pai, tá errado aqui. Né? Não, eu gostei muito. Você foi bastante didático, né? E eu acho que isso é sempre muito, muito bom. Bom, vamos para as perguntas. A gente tem aqui a Lívia. Pois não, Lívia? Como eu tinha dito anteriormente, não sei se todos ouviram, eu estou numa sala barulhenta, vocês não estão ouvindo, mas eu estou. Se puder, o máximo possível, não estou conseguindo ouvir direito. Tá ok, Nelson. Obrigado. Você tem acesso aí, Nelson, para olhar o chat? Olha no chat que ela pôs a pergunta aí no chat, aí fica mais fácil ainda. Ah, beleza. Pode deixar comigo aqui. Deixa eu só entrar aqui. Chat. Aqui. Opa, uma perguntona. Acho trocar o domínio. Você quer ler a pergunta, Maria Lívia, ou eu leio? Ela tá sem microfone. Senão não tinha colocado no chat. Né? Professor, muito legal a palestra, achei muito interessante trocar o domínio do tempo pelo da frequência em uma aplicação de astronomia dinâmica. Nunca tinha visto. Geralmente vemos mais em astrodinâmica, principalmente em aplicações de controle e problemas de dinâmica não linear em geral. A transformada integral foi de Fourier e como se fosse um processamento de sinais não lineares para obter as próprias propriedades dinâmicas do sistema. A transformada é Fourier, os espectros são analisados, as etapas são a teoria, a teoria é feita de maneira
a teoria da transformada de Fourier, a gente conhece os cursos, tal, dou aula disso. Mas aqui, na prática, o que a gente faz? A gente aplica um algoritmo, que é o FFT, Fast Fourier Transform. Esse algoritmo, ele é um algoritmo mesmo, é curtinho, né, 20 linhas, né, que tem no Numerical Recipes, que ele revolucionou o cálculo dessa transformada. Você não vai fazer a transformada, o cálculo dela, nem a transformada numérica. Você vai fazer a aplicação desse algoritmo, que é equivalente, né, faz a convolução e é muito rápido. Isso, né, foi descoberto nos anos 40, o Danielson Langsons, que bolaram esse algoritmo, deve ter outros, né? E é o que eu utilizo. Por quê? Nós, da dinâmica orbital, a gente tem os nossos dados, a gente escolhe eles. Então, a gente sabe. Nós, da dinâmica, a gente pode fazer uma simulação com 10, 100 ou 1000 anos. Os observacionais, não. Eles têm outras técnicas, porque os dados deles são poucos. Hoje em dia tem muitos, né? Poucos, curtos, esquisitos e... então, eles têm que... Não pode pegar uma FFT. A FFT, por exemplo, ela joga fora um monte de dados, porque ela só pega o número de linhas 2 elevado a n. Tem que ser equiespaçado, né? Então, a gente tem vamos dizer, esse conforto, essa zona de conforto para trabalhar com... Ela é uma ferramenta muito útil, né? Eu faz 20 anos que eu trabalho com isso, né? E mesmo assim, sempre tem dúvidas, sempre... Né? Tem outras bases, como a Wavelet, que você pode trabalhar, né? E eu estou, inclusive, fazendo isso, tentando fazer isso agora. É muito bacana isso daí, tá bom? Obrigado, Nelson. Bom, o Valério aqui mandou um parabéns pelo Ô, trabalho. Valério, obrigado. E mais perguntas? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Oi? Ernesto, pode Ernesto. falar, Ernesto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Nelson. Prazer em vê-lo e revê-lo. Né? Boa tarde, Ernesto. Palestra muito bacana, muito conteúdo, muita coisa, né? Infelizmente, o tempo é curto para tanta informação, mas é bacana. Eu fiquei com dúvida, não fiquei com dúvida, na realidade fiquei curioso, tá? Quando você mostra lá que você faz aquele mapa mostrando os picos, né, e você tem aquelas duas paredes mostrando as partes que tem as perturbações, que não são estáveis, desculpa, e a parte que fica estável, né, você identifica muito bem lá aquele PFI, né, não lembro mais o nome que você colocou, é logo uma das primeiras figuras. E eu notei que acima, é uma dessas, acho que é das primeiras, para antes fica legal. Você fala aqui... O anterior um pouquinho mais, aquela que mostra aquelas paredes e aquela linha... Ah, sim, essa daí, o IPS. Essa daí, isso. Nesse zoom aí, dá para ver claramente que existem essas linhas bem retas, parece que no centro aí da ressonância, aqui você consegue ver... aí tem o PFI1, né? Essa curvinha, e acima tem essas bem retas aí, aqui com o período 910 e 1800. Isso. Você consegue identificar essas linhas aí? Então, se a gente olhar aqui, ó, você está vendo? Ó? São esses picozinhos menores? Esses são aqui, esse aqui de 1800, uhum. Tá? E esse aqui é de 900, né? Não, 900 não dá para ver direito. Pera lá. O Ernesto está com a vista boa, hein, Ernesto? 910. Não, é que eu estou de óculos e bem pertinho do monitor. Olha só, eu conversei já com o Adrian algumas vezes sobre essa linha, né? E essa linha, ela está parada aqui. Por quê? Porque a gente considera que que o semi-eixo, normalmente, ele não sofre variação secular, né? Esse é um resultado da teoria de perturbação clássica, né? Ele não sofre variações seculares, variações, né? Mas, né, isso ocorre, essa constância do semi-eixo, ela existe para
em primeira ordem, baixa ordem, né, da expansão do problema lá, né, da função perturbadora. Né? Existem trabalhos que mostram as variações seculares em altas ordens da expansão. Né? Só que isso ficou muito além do nosso objetivo inicial desse trabalho, né? De tentar identificar todos os harmônicos aqui de todos as frequências. Foi o que eu imaginei mesmo. Que é bem interessante, porque eles são bem retinhos, são bem para uma faixa de semi-eixo que não existe oscilações ali em relação ao período. Né? Ela tem a mesma ordem de grandeza aqui do delta varpi, né? Do delta nodo, de período, né? E, nossa, uma observação pergunta bem difícil de responder, viu, Ernesto? Aqui, se a gente olhar nesse cara aqui, ó, nesse caso aqui, a gente vê, opa, vai chegar lá. Tá vendo aqui, ó? Quando eu estudei o Metone, eu achei que essa componente aqui era uma coisa desse tipo, tá? Ou seja, tá vendo o semi-eixo maior? Ele tem uma componente ressonante e tem uma componente de bem longo período. Só que esse período é muito maior do que 1.800 dias. Ele se aproxima muito dos 76 anos, aproximadamente, da ressonância 2.1, 4.2 mimastetes, que você já deve ter estudado. Agora, no caso do Metone, se eu olhar aqui, o individual também aparece um picozinho aqui, tá vendo? Sim. Bem pequenininho, tá? Então, isso mostra quão poderoso é isso, né? Isso é um problema aberto, né? Isso é um problema para fazer conta, bastante, não é pouca, não. Muito bacana esse programa. Eu tenho material de referência sobre isso, mas eu não tive condição de parar para fazer isso eu ia travar o projeto todo, né? Claro. Não, mas foi só curiosidade mesmo, porque aquilo me chamou a atenção e mas bem bacana isso. Obrigado. Muito bem, Nelson, muito obrigado aí. Mais alguma coisa? Não, basicamente isso aí, assim, um abração aí, né? Um abraço. E depois a gente tem que ver como resolver o problema das nossas cervejas virtuais, já que o CBDOL vai ser virtual, né? Isso aí não tem graça, não. Tem que ser pessoalmente, não. É verdade. Logo a gente resolve isso. Um abraço, Nelson. Um abraço. Obrigado, Ernesto. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu só fazer um comentário, Nelson. Eu achei bastante interessante vocês acharem aqueles outros argumentos lá, librando, né, que aparecem só no caso geométrico, e a explicação bastante simples, né? Associada a o casamento das precessões, né, dos pericentros, né? Então, eu achei muito legal isso, algo bastante simples e que explica... Do Metone. Do Metone. Eu achei muito legal isso aí, quer dizer, uma coisa simples, mas que passa despercebido, né? Eu achei interessante isso. E vocês irem atrás até de identificar, né, que é a componente forçada lá que produz isso, né? Muito legal, muito legal. Essa parte, ela é aquela parte dura do trabalho, sabe? Aquela ali que você perde tempo. E foi engraçado que eu não queria submeter o trabalho deixando esse ponto aberto, porque eu falei, esse ponto é um ponto-chave, eu tenho que explicar, né? E para fazer a decomposição de elementos próprios, e também é outra bucha, né? Eu falo o português, claro, fazer a análise correta das frequências, né? Dos elementos próprios, eu também ia perder muito tempo. Aí o que eu fiz? Eu fiz que ela... Ô, Júlio, obrigado, valeu, Júlio. Nos vemos no CBDO, hein? Não esqueça. Pode deixar, obrigado, pessoal, desculpa. E aí eu falei, eu vou pegar e tirar a partícula da ressonância. Né? Quando você tira a partícula da ressonância, já não é mais Metone, né? Você vê que
aquele termo desaparece. Eu fiz isso para vários testes, de um lado ou do outro da ressonância, né? Se você coloca dentro da zona caótica, não, aí coisa degringola toda, inclusive com a frequência do secular. Esse é outro problema em aberto, né? Eu não vou... Posso projetar aqui? Põe aí, porra. Eu acho que ficou claro. Se eu coloco naquela faixa ali... Não, né? entendi. E eu tenho que colocar fora da ressonância mesmo, né? Então, quer dizer, a frequência secular se mantém lá fora e a ressonância vai embora, e o forçamento vai embora, né? Então, eu coloquei isso. Para minha surpresa, um dos relatores desse projeto, lá na revista, na Celestial Mechanics, ele leu e ele escreveu isso. Mas estava na figura 6F lá, 6H, já estava lá. Só que ele falou, ó, não me convenci. Você tem que me convencer melhor desse ponto, desse sincronismo aí. Aí eu coloquei os dois espectros e fiz aquela figura elementar, né? Coloca um em função do outro, assim, tudo. E realmente tem que convencer, né? Porque é uma coisa que eu gosto de frisar muito nesse projeto aqui, que são trabalhos numéricos, né? São análises numéricas. E a teoria que está por detrás disso ainda é muito incipiente. Né? Tem um trabalho muito bom de 2014 do grupo da El Motamid e mais um grupo de colaboradores, Mariene El Motamid, que teve aqui no Brasil no DDA de Paraty, acho que em 2014, 2015, que ela faz uma análise bem detalhada da parte da dinâmica ajudou bastante, né? Mas ainda falta. Falta porque a gente, por exemplo, a ressonância 2.1, 3.1, asteroidal, a gente sabe a dinâmica. A gente sabe onde está, né? Por onde começar. O Wisdom fez isso, né? Então... Mas eu acho o seguinte, quer dizer, o que vocês fizeram aí vai ser usado para muitos outros trabalhos. Eu espero que seja o meu próprio. Então, qualquer outro trabalho que alguém for fazer, e aí cai em alguma coisa assim, já tem a receita, né? Eu acho que já tem mais ou menos a possível explicação, né, do que está ocorrendo. Em geral, os trabalhos de dinâmica, eles ficam um pouco separados dos trabalhos das observações desses corpos, né? Você olha os artigos de observações, são 3/4 sobre observações, né? A gente aprende muito lendo isso, mas o Júlio, que saiu aqui da reunião, teve que sair, ele que entende disso, né? Eu tenho muita dificuldade de ler, né? Embora tenha sido aluno do Paulo Benevides, lá do IAG, né? Esqueci, acaba esquecendo, né? Você sabe o sistema de referência, você sabe a data, a época em que as coletas foram feitas, mas a redução dos dados e até formulação da órbita é um trabalho fantástico, inclusive a determinação orbital. Mas a parte da ressonância em si, né, realmente... né? E são ressonâncias que estão atuando, que estão aí no sistema solar, né? E que tem arcos de partículas envolvidas, que tem, inclusive aí na FEG tem bastante gente que trabalha com isso, né? A gente também trabalhou um pouco com isso, mas também com foco dinâmico, né? Acho bacana. Josué. E aí, Josué, manda. Boa tarde a todos. Nelson e colaboradores, parabéns, trabalhos incríveis, muito boas as análises, aprendi bastante coisa. Ficou muita dúvida também, porque é muito conteúdo, né, como já foi mencionado. Inclusive, nessa discussão aí, você já meio que comentaram algumas coisas que eu ia perguntar, né? O Otton comentou sobre a utilidade para outros trabalhos, e até comentou que tem algumas questões abertas sobre esse próprio sistema. Então, a minha dúvida você visualiza, além de tal, assim, qual é o próximo passo, quais são os focos que você pretende dar na continuidade das análises,
E se você também pensa em aplicação, ou tem em mente de outros tipos de sistemas que você poderia aplicar. Não sei se, por exemplo, entraria o caso de analisar planetas, asteroides, Sol, como alguma coisa análoga, ou até sistemas exoplanetários, eu não sei, aí foge um pouco do meu escopo de conhecimento. Você visualiza algum outro tipo de sistema mais próximo, você poderia estar fazendo uma análise similar, com características similares, ou estruturas ressonantes e tudo mais, dinâmicas? Essa pergunta, José, obrigado pela pergunta, ela é uma pergunta muito boa, né? Mas a resposta é muito vaga ainda, né? Porque preciso ler mais coisas, né? Para completar a resposta. Por exemplo, exoplanetas você falou, né? Por exemplo, Exoplanetas. Solar, talvez tenha, não sei, sistema. O pouco de tempo que eu estou tendo de ler, porque a gente lê, mas é uma coisa que eu queria ver, são aquelas estrelas que têm alta rotação, né? Alta taxa de rotação. Certamente ela vai ter um J2 associado muito grande, diferente do nosso Sol, né? Que nunca foi detectado J2 nenhum, né? Se eu não me engano. A última vez que eu conversei sobre isso, foi o professor Silvio, há 20 anos atrás, ele falou que nunca foi determinado nada. Então, aí se você tem um close-in para um planeta próximo, né? Aí é uma coisa que, né? Vamos fazer. Estou abrindo o jogo aqui, né? É uma coisa que mas o problema é pegar um projeto desse, né? Tem muita astrofísica estelar, é duro. Agora ficando mais assim, próximo, essa metodologia ela é altamente aplicável aos satélites interiores de Júpiter e Netuno. Isso aí não tem dúvida. Aí é mais fácil, né? Mas aí é só trocar os valores ali, né? Mas toda vez que a gente fala que é mais fácil, demora, né? Inocente. Não vislumbro nada assim a curto prazo mesmo. E uma coisa que eu falei agora, que eu quero tentar pôr a mão na massa, né? A gente está aqui aberto para isso, né? Tem os meus alunos de doutorado que estão fazendo isso, que é a parte da modelagem analítica, né? Hoje mesmo eu estava lendo um artigo do, acho que é Bordery, Rappaport e o Goldrake, sobre a interação Prometheus-Pandora, né, que já foi falado aqui nesse canal aqui, já foi estudado pelo professor Otto. Lá tem um modelo simples, equações médias, coeficiente de Laplace. Então, partir para essa linha aí para conseguir entender esse negócio aqui, né? Por mais que a gente entenda, né? Porque tem uma coisa chamada lei de estrutura, né? Da topologia da ressonância, né? E com J2, a coisa ainda tem, acho que dá para dar um avanço adiante aí, né? Porque eu até penso assim, se você tem, por exemplo, eu penso em outras possibilidades interessantes, porque, por exemplo, você fez análise, o perturbador do sistema, ele é externo, né? É externo no caso do Aegon, no caso de antidimetona, ele é interno. Então, não sei se daria para tentar procurar fazer algum tipo de análise para enxergar se existe uma diferença fundamental da dinâmica, características específicas de ter um perturbador interno ou externo e extrair alguma coisa disso. Porque, no caso, você tem análise dos dois, né? Você tem casos de perturbação interna e externa. Então, se daria para tirar alguma coisa disso e até, talvez... Eu até achei que ia ter alguma coisa, né, quando eu comecei a estudar Aegon, mas é só trocar o centro de ressonância, uma coisa que eu não falei. O centro da corrotação é em 180, né? A corrotação está em π, não está em 0. Então, muda isso, né? Tem algumas diferenças, sim, mas nada assim, do ponto de vista... Deixa eu checar aqui. Do ponto de vista quantitativo, é isso daí mesmo. A corrotação está em 180. Então, está no A% de Mimas. Mas
E você acredita que, por exemplo, dá para também usar isso? Porque, no caso, lá nas suas... no início você mostra, né, a questão da importância do J2, né, das frequências está muito associada ao J2 de Saturno. No caso de corpos que tenham outros termos que venham a contribuir, até num caso extremo um asteroide, que tem vários termos a contribuir, sistemas que têm asteroides duplos, triplos, que aí você pode ter colisão, partícula sendo ejetada, atua como se fosse o análogo a essas pequenas luas e essas pares, corpos terciários de um sistema duplo ou triplo seriam atuando como mimas, por exemplo, e tudo mais. Você acha que dá para fazer esse tipo de análise? Só que agora é mais complexo por causa da forma irregular do asteroide central maior? O pessoal da FEG tem bastante gente que trabalha com corpos irregulares, né? Corpos bem irregulares, já tive até numa banca aí, né? É uma coisa bem com o potencial bem das ressonâncias. Trabalha em andamento agora, inclusive, né? Eu perguntei por causa dessa quantidade de frequências essas que podem vir por causa dos harmônicos do corpo central, né? Sim. Eu, sinceramente, eu acho isso muito difícil, mas... Porque pode entrar até um caos de tantos termos aí, o pessoal que trabalha com asteroides... Não é tarefa fácil, mas tem que ser feito, né? Agora... Se tem alguma ressonância desse tipo, acho que eu conheço talvez lá em Plutão, mas isso já está sendo feito por várias pessoas aí. E tenho certeza que se começar agora vai fazer mais do mesmo, porque tem muita gente trabalhando com esse sistema, né? Deve ter, eu não sei se tem um corpo maior lá perturbando, né? Nix, Hydra e aquele sistema lá. Tem que fuçar, Josué, mas as perguntas suas são todas elas são muito relevantes, né? Mas as suas análises me pareceram muito úteis para um monte de coisas, sabe? Possibilidades, eu achei muito legal. Desperta muita criatividade de possibilidades. É legal. Parabenizo o seu estudo, que foi fantástico, parabéns. É muito bom. Essa ferramenta, ela é a ferramenta junto com a teoria. A teoria tem que estar na mão. Tem que ler o capítulo 7 do Moore e fazer todas as contas, várias vezes, né? E aí você começa a entender alguma coisa. É isso, né? Agora, o legal, agora eu falo com o meu entusiasmo, sem muito pragmatismo, é quando eu estava lá em 2005, lá no DPS da Inglaterra, totalmente perdido, né? O Otto sabe da minha história lá, até a casa lá, eu fiquei sem casa, fiquei sem teto lá, porque eu tive que sair do hotel antes. O Otto me deu a casa dele, que ele estava. Lá foram descobertas essas partículas. São corpos de poucos quilômetros, né? Então, quer dizer, isso que é o legal, quando você tem as observações, né? E consegue com elas dados, né? E está acabando agora essa história para mim, né? Acabando assim, né? Essa primeira fase aí, né? A gente tem que ter realmente fôlego, né? Coisas novas aí. Por exemplo, a área de exoplanetas está começando a ter dados agora, né? Tive a palestra da professora Adriana lá. Infelizmente eu perdi, tive que sair na metade, é uma loucura, né? Está gravado lá, Nelson. Depois você vê o final. Eu quero ver. Já está lá? Já? Portal? Preciso ver, eu acho que talvez semana que vem vai estar lá. E os exoplanetas, eles são, né? Dados também é aquele velho problema, né? Okay. Obrigado, Josué. Obrigado. Nelson, obrigado por tudo. Acho que despertou interesse em um monte de gente. Acho que é o tipo de seminário que vai ser assistido novamente depois para pegar detalhes. Eu achei muito legal. E você apresentou muito bem, explicou muito bem, abriu o jogo, mostrou um monte de detalhes. Muito obrigado, foi realmente muito bom. Tá bom, Otto. Obrigado à tua disposição aí. E aproveitar que está a turma toda aí, eu estou tentando para o ano que vem, não sei quando, montar um curso de mecânica celeste aí, que eu tenho uma equipe agora aqui de quase, tem vários alunos aí, uns 6, 7 alunos, e
vocês fazem isso aí, eu preciso fazer isso aqui, né? Vou conversar com a turma aqui da mecânica e aí fica estendido o convite aí, tá? Legal, legal. Na época você fala, a gente vê aqui. Vamos ver aqui. Aí eu posso, a gente pode voltar a falar isso, como eu fiz em 2019. Não, 2020. Parece que faz tanto tempo, né? A última viagem que eu fiz antes da pandemia foi aí para a FEG. Tá bom. Valeu, Nelson. Obrigado, pessoal. Então. Tchau. Tá, só para antes da gente encerrar a reunião, a gente está aberto agora para alguma notícia, alguma novidade. Podemos interromper a gravação, Luana? Deixa eu ver se a Luana ainda está aqui. Não, acho que ela quer te interromper a gravação, então. Estamos